Você já acordou sentindo que o silêncio ao seu redor não era apenas a ausência de som, mas a presença fria e pesada de algo que estava esperando você parar de respirar? Essa sensação de vigilância íntima, essa certeza de que a escuridão não é vazia, mas habitada. É essa escuridão que vamos descer, e não apenas metafórica. Estamos falando da escuridão densa, mineral, mastigada pelo tempo, que se esconde debaixo das montanhas de Minas Gerais. Eu quero que você sinta o cheiro, não o cheiro da terra molhada da chuva, mas o cheiro do minério triturado, o ar pesado de enxofre e poeira vermelha, que cobre a garganta e gruda na alma. Minas Gerais, 1910. Essa era uma época em que o Brasil existia em camadas. Havia a camada da superfície, a da luz do dia, onde a fé e a miséria andavam de mãos dadas, e havia a camada de baixo, o avesso, o útero frio da terra que exigia sacrifício para cuspir seu ouro. Nós vamos para a vila de São Judas da Pedra Fria. Não procure por ela em mapas antigos. Algumas cidades se dissolvem, algumas são engolidas, outras simplesmente escolhem o esquecimento para enterrar os segredos que não aguentam mais carregar. São Judas era uma colmeia de homens esgotados e mulheres que rezavam por cada minuto que seus maridos ou filhos passavam nas entranhas da terra. A única coisa mais constante que a poeira e o calor eram o medo. O medo não era um visitante. Ele era a argamassa entre as pedras das casas, a umidade nas paredes, o único conforto previsível. Mas o medo, veja bem, o medo humano tem limites conhecidos. A fome, a doença, o desabamento. O que aconteceu na mina de São Judas da Pedra Fria ia além do medo. Era a introdução de uma anomalia que negava a lógica da gravidade, da geologia e, o mais importante, da sanidade. O gatilho não foi violento, foi musical, o que é muito mais perverso. Tudo começou com o mineiro Zé Tobias. Zé Tobias era um homem da roça, robusto, com mãos calejadas que conheciam o toque da dinamite tão bem quanto o cabo da enxada. Ele não era um homem supersticioso. Superstição era luxo para quem tinha tempo de pensar. Zé Tobias tinha que pensar em como não ser esmagado pela rocha que ele estava roubando. Era uma manhã, ou o que passava por manhã, a 150 metros de profundidade. Lá embaixo, o tempo não se move em horas e minutos, mas em gotas que caem do teto e no ritmo frenético do próprio coração. A iluminação vinha apenas de lampiões de carbureto, que transformavam a escuridão em algo que parecia ainda mais hostil, projetando sombras alongadas e distorcidas que pareciam se mover por conta própria, ignorando a física da luz. Se você tem medo do escuro, imagine um escuro que te sufoca, que tem a densidade do chumbo e o calor de um forno. É o tipo de lugar onde o silêncio é tão completo que você pode ouvir o fluxo do seu próprio sangue na cabeça. E foi nesse silêncio que Zé Tobias ouviu a primeira nota. Não era o som seco do picareta, não era o ruído abafado da água que escorria pelas galerias. Era um som metálico, limpo, vibrante, que parecia atravessar não o ar, mas a própria rocha. Zé Tobias parou. Seus colegas, Joaquim e Benedito, continuaram o trabalho, alheios. Aquele som, inicialmente, era tão sutil, tão fora de lugar, que a mente de Zé Tobias tentou catalogá-lo como um erro de audição, uma pressão na têmpora. Ele ergueu o lampião, a chama amarela tremendo com a respiração pesada. Olhou para o teto, inspecionou as vigas, nada. O som veio novamente. Tlim. Dessa vez, era inegável. Não era um estalo na madeira. Não era um pedaço de minério caindo. Era o som de um sino. Não um sino de capela, grande e pesado, com a ressonância que faria vibrar o chão da mina. Não. Era o toque claro, alto e quase infantil de um sino de mão, pequeno, talvez de bronze polido, e vinha de baixo. Zé Tobias pigarreou.
Ele tentou sorrir para si mesmo, um tique nervoso, tentando expulsar a ideia absurda. Como um sino poderia estar lá? Naquele nível, abaixo do qual só havia o abismo e a rocha virgem. Ele voltou ao trabalho, mas seus movimentos estavam tensos, forçados. Cada golpe de picareta era um desafio lançado ao silêncio. Ele estava esperando, e o som sabia que ele estava esperando. Tlim! Tlim! Agora era mais perto. E tinha um ritmo. Não era um toque casual, era metódico, como se alguém estivesse chamando, ou talvez como se estivesse marcando o tempo. Joaquim, que estava mais perto da face de escavação, finalmente parou. Seus olhos injetados de poeira se estreitaram na escuridão. Ele se virou para Zé Tobias, a testa franzida em confusão. Você ouviu isso, Zé? Benedito, mais atrás, demorou um pouco mais. O ruído da perfuração manual era incessante e o sino era um som que exigia quietude para ser percebido. O quê? O barulho da broca do coronel? Benedito gritou, referindo-se ao engenho a vapor que funcionava na superfície, bombeando o ar sujo. Não, Zé Tobias respondeu, a voz rouca, quase um sussurro. Não é lá de cima, é aqui embaixo. Tlim, 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 tlim. A cadência aumentou e a pureza do som era aterrorizante. Naquela profundidade, o som deveria ser distorcido, abafado pela pressão de toneladas de terra e minério. Mas o sino ressoava com uma clareza que sugeria que ele estava tocando em um ambiente aberto, talvez em uma câmara. Mas que câmara? Eles estavam na camada mais profunda que a companhia se atrevia a perfurar sem risco iminente de colapso estrutural. A geologia da região era conhecida, não havia cavernas conhecidas naquele ponto. E se houvesse, seriam inundadas pela água subterrânea. Os três homens se juntaram, suas respirações unificando-se no ar pesado. 3 lampiões convergiram para um ponto no chão de terra batida. Eles se inclinaram procurando uma fenda, uma rachadura na rocha que pudesse explicar o mistério. O sino tocou 4 vezes seguidas, mais rápido agora, como se estivesse em pânico. Tlim, 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 tlim. E então o silêncio desceu sobre eles novamente. Um silêncio muito pior do que o anterior. O silêncio que preenche o espaço deixado por algo que não deveria ter existido. Você, que está ouvindo isso agora, precisa entender a diferença entre estar assustado e estar desmantelado. Assustado é ouvir um ruído na sua cozinha à noite. Desmantelado é saber que o ruído não veio da sua cozinha, mas de um lugar que a sua mente não consegue mapear. Eles sabiam que estavam sozinhos. No subsolo, a comunicação com a superfície era difícil e demorada. Estavam a uma viagem de elevador de 15 minutos do sol, sem contar o tempo que levariam para pedir ajuda e esperar que ela viesse. Eles estavam presos no berço da terra. Joaquim tentou a racionalização. Deve ser a pressão, as pedras, deve ser o som do minério se assentando. Zé Tobias balançou a cabeça lentamente, a luz tremendo em seus olhos. Pedra não toca sino, Joaquim. E se for pressão, por que soa tão limpo? Benedito, o mais jovem e religioso dos 3, se ajoelhou e começou a rezar um Pai Nosso. Mas sua voz era trêmula e se perdia na escuridão. Ele não estava rezando por proteção contra o desabamento, mas contra a blasfêmia. Se havia um sino tocando lá, era porque algo que não era humano havia trazido consigo uma forma de ritual. Eles passaram o resto do dia na tensão cortante, seus ouvidos esticados, esperando a repetição. Mas o sino não tocou mais. A mina voltou ao seu estado normal de murmúrio e gotejamento, como se quisesse apagar o deslize de uma confissão. Quando eles voltaram para a superfície, a luz do sol era um choque brutal, mas o peso da terra ainda estava neles. Eles tentaram relatar o evento ao capataz, um português chamado Senhor Manuel, conhecido por sua crueldade e pragmatismo,
O senhor Manuel, sentado em seu escritório empoeirado, fumando seu cachimbo, ouviu a história do sino subterrâneo com um silêncio que não era de consideração, mas de impaciência fria. Sinos! Vocês passaram tempo demais na escuridão, Tobias. Estão ouvindo os próprios cérebros estalarem. Sinos. O único sino que toca aqui é o do fim do turno. E eu garanto a vocês, ele toca na superfície. Ele os dispensou com uma advertência dura sobre a produtividade, insinuando que se perdessem tempo com coisas de assombração, perderiam o emprego. Mas o desdém do capataz não diminuía o fato. O sino tinha tocado e eles tinham ouvido. Se você estiver se sentindo desconfortável agora, é um bom sinal. O que eu estou contando não é apenas uma história antiga, é a revelação de como a realidade pode se distorcer quando você está sob pressão esmagadora. Se você for corajoso o suficiente para continuar, prometa que não vai fechar os olhos. O que aconteceu lá precisa de alguém para ouvir a história toda, sem desviar o olhar para a luz. É um pacto silencioso. Você ouve a verdade, e eu garanto que você não estará mais sozinho. E se, em algum momento, você sentir a necessidade de afastar a dúvida, de se convencer de que isso é apenas ficção, lembre-se do cheiro de enxofre e poeira vermelha. A partir daquele dia, a rotina da mina mudou, mesmo que superficialmente. Os homens desciam com a mesma resignação, mas havia uma nova camada de vigilância. Eles se moviam em grupos mais apertados, e a conversa que antes era de reclamação ou de piada suja, agora era escassa e feita em sussurros. O sino não voltou imediatamente. Houve um hiato de 3 dias. 3 dias de silêncio denso, que parecia conspirar contra a memória dos mineiros. Zé Tobias quase começou a acreditar no capataz. Talvez fosse fadiga, talvez a água parada tivesse feito algum truque de acústica, mas a natureza não permite que suas anomalias sejam ignoradas por muito tempo. No 4º dia, a repetição veio, e veio com uma força que destruiu qualquer pretensão de racionalidade. Eles estavam trabalhando em uma galeria secundária, ainda mais apertada e úmida, cavando um veio promissor. O sino não tocou 1 ou 2 vezes. Ele começou com uma série lenta, espaçada, de toques únicos. Tlim, tlim, tlim. Era um som triste, quase elegíaco, como um convite silencioso para um funeral que já tinha acontecido há séculos. A essa altura, não era só Zé Tobias e seus companheiros. Quase 20 homens pararam suas ferramentas. O silêncio varreu a galeria como uma onda de choque. O som não vinha apenas de baixo, mas parecia vir de dentro da própria rocha à frente deles. Parecia que o sino estava preso, acorrentado dentro do veio de minério que eles estavam prestes a explorar. Um mineiro novo, recém-chegado da Bahia, chamado Cícero, levantou o picareta e, em um ato de puro nervosismo, deu um golpe na rocha. O golpe seco do ferro contra o quartzo reverberou. E em resposta direta e imediata, o sino respondeu com uma fúria metálica. Tlim, 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 tlim. Não era um sino, era uma orquestra de ferro em miniatura, batendo com a velocidade e o fervor de um coração assustado. O som era tão forte que alguns homens cobriram os ouvidos. Eles olhavam para a rocha com aterrorizante admiração. Aquilo não era um eco, era uma reação. A rocha, que deveria ser inerte e silenciosa, estava comunicando. Ela estava respondendo à violência da picareta com a violência de um som que não tinha motivo para existir. O terror não veio do som em si, mas da implicação. Havia algo lá, do outro lado daquele veio, que estava consciente da presença deles. Algo que sabia que eles estavam perfurando sua casa e estava reagindo com um sinal de alarme. Se isso tivesse acontecido em 2024, em uma cidade grande, talvez fosse um duto de ventilação, um pedaço de metal solto.
Mas em 1910, a 150 metros debaixo de uma montanha intocada, em uma mina artesanal, essa possibilidade era nula. Eles estavam ouvindo o proibido. O grupo recuou lentamente, suas lanternas dançando sobre as paredes úmidas. A cada passo que davam para trás, o sino parecia acalmar-se, diminuir sua intensidade, mas nunca parava totalmente. Ele continuava a tocar em um ritmo lento e deliberado, como uma respiração regulada. Zé Tobias olhou para o chão. A poeira. A poeira que vinha daquele veio, a poeira que eles inalavam há dias, estava contaminada não só com minério, mas com a vibração daquele som. Um dos homens sussurrou. "O que é isso, Zé? É um aviso." Zé Tobias não podia dizer. Ele estava processando o horror da consciência. Se o sino estava tocando, havia duas possibilidades igualmente aterrorizantes. Primeiro, havia algo ou alguém lá, vivo ou morto, que conseguia sobreviver naquele ambiente. Algo preso que estava batendo para ser libertado. Segundo, a rocha, o mineral, a própria montanha tinha ganhado uma voz. E estava tocando um sino para marcá-los. Eles voltaram para o capataz no final daquele turno. Mas agora não eram apenas 3 homens com uma história. Eram 20 com o mesmo trauma auditivo. Eles estavam pálidos, exaustos, suas mãos tremendo. Senhor Manuel tentou manter a pose de desdém, mas a massa de mineiros assustados, a força de trabalho vital, era um problema. Ele não podia dispensar 20 homens de uma vez. Ele precisava de uma explicação plausível, algo que acalmasse a situação, mas que não admitisse a realidade do sobrenatural. "É gás", ele decretou, batendo na mesa. "O ar está ruim lá embaixo, está afetando os tímpanos. Eu vou mandar o padre Inácio benzer à entrada da mina amanhã de manhã. Agora, voltem para casa e esqueçam isso. Vocês estão cansados." A menção do padre Inácio, no entanto, só intensificou o medo. Se era apenas gás, por que precisariam de uma bênção? O padre Inácio só era chamado para lidar com coisas que não tinham lugar na ciência ou na razão. Ele era o último recurso contra o que a própria igreja chamava de males da terra. Naquela noite, sob a lua de Minas Gerais, a vila de São Judas da Pedra Fria não dormiu. As mulheres acenderam velas para os santos e os homens se reuniram em torno de fogueiras silenciosas. Eles sabiam que o sino não era para eles, era sobre eles. Se você já sentiu um peso no ar que não conseguia explicar, deixe uma palavra nos comentários. Apenas escreva: "Eu ouvi o sino", para que saibamos que não estamos sozinhos nessa escuridão. O sino tocou e a terra respondeu. E agora, sabendo que a terra pode responder, nós temos que voltar para o lugar de onde o som veio. O que você faria? Você pegaria a picareta para tentar destruir o sino? Ou você fugiria para a luz, sabendo que a escuridão tinha acabado de se provar viva? Na manhã seguinte, o padre Inácio desceu com sua estola e seu aspersório. E o que aconteceu naquela galeria, quando a fé tentou confrontar o impossível, é a verdadeira fundação do nosso horror. Eles desceram. E o sino estava esperando, e ele tocaria para o padre, e tocaria para o capataz, e tocaria para Zé Tobias, revelando lentamente que não era um chamado para sair, mas um convite para entrar. Eles voltaram para a galeria que cheirava a minério e mistério. A luz fraca das lâmpadas revelava a face da rocha. O silêncio parecia mais frio do que antes. O padre Inácio levantou a voz, iniciando o ritual de exorcismo da terra. Ele aspergiu a água benta na rocha e proferiu as palavras latinas contra os espíritos que habitam a escuridão. Quando a última sílaba do exorcismo ecoou na galeria, houve uma pausa. Um silêncio que durou talvez 3 segundos, mas que pareceu uma eternidade suspensa. E então, vindo de dentro daquela rocha, mais alto do que nunca, mais claro do que bronze polido e cristal, um único,
ressonante, longo. Dom! Não era mais o tlim-tlim nervoso de um sino de mão. Era a nota grave e profunda de um sino de igreja, e ele estava tocando, com certeza inabalável, debaixo dos pés do padre. Se você conseguir dormir esta noite, lembre-se, a terra não está vazia, e algumas melodias começam onde a luz do sol não chega. E a mão que toca o sino pode ser a mesma que está, muito lentamente, destrancando a sua porta. Você já acordou com a sensação de que o silêncio não é realmente vazio? Que ele é apenas oco, um recipiente para algo que você não consegue nomear, mas que está ali, respirando. É preciso entender que o medo, o verdadeiro medo que rasteja e se instala na alma, não começa com um grito. Começa com uma perturbação no ritmo, uma nota que não deveria existir na melodia da sua vida. E para aqueles homens em Minas Gerais, em 1910, o ritmo da vida era o bater da picareta e o gemido da rocha. Quando o sino começou a tocar, ele não apenas adicionou uma nota nova. Ele destruiu a partitura inteira. Nós falávamos sobre a mina, a boca aberta da terra, um lugar de calor e opressão onde a fé se esvaía junto com o ar rarefeito. Mas o som, meus amigos, o som não vinha das galerias principais, aquelas iluminadas, mal iluminadas, pelo esforço cotidiano. Não, ele vinha das profundezas, dos níveis que eles chamavam de catacumbas velhas, escavados na época do Império, quando a segurança era uma sugestão e a ganância um dogma. Eram túneis esquecidos, mantidos abertos por pura conveniência estrutural, úmidos, perigosos, sustentados por vigas de madeira que já haviam apodrecido e secado mais de uma vez. O sino não era constante. Se fosse constante, seria apenas um incômodo, um defeito mecânico. O que aterrorizava a todos era a sua cadência. Ele tocava nos momentos de maior silêncio e de maior exaustão. Imagine você, 100, 200 metros abaixo da superfície, a luz fraca da sua lâmpada de carbureto, lutando contra uma escuridão que parecia ter peso e consistência. O ar está denso, o cheiro de pó de pedra e umidade é esmagador. Você parou para descansar por apenas um segundo. O suor escorre pelos olhos. A única coisa que você ouve é o batimento do seu próprio coração. Talvez o gotejar lento da água mineral que insiste em se infiltrar na rocha. E é aí, nesse vácuo íntimo, que a primeira badalada ressoa. Não era alto o suficiente para ser doloroso, mas era denso o suficiente para ser sentido. Era uma vibração que parecia vir do centro da terra, atravessando a sola de suas botas, subindo pelas pernas e ancorando-se no meio do peito. Um sino de igreja. E essa ironia era o opróbrio da coisa. O sino, símbolo de Deus, de aviso, de comunidade, estava tocando na câmara do diabo. Os mineiros, gente simples e profundamente supersticiosa, primeiro tentaram ignorar. A negação é sempre a primeira linha de defesa contra o inexplicável. Eles atribuíram a pressão, o cansaço, a loucura da mina. Mas o sino persistia e começou a mudar a rotina. Eles pararam de assobiar, pararam de contar piadas e, mais importante, pararam de rezar em voz alta. Eles temiam que, se invocassem a luz ali, o sino responderia com algo que não era luz, e a cadência se tornou pessoal. Começaram a notar que, se um grupo parasse de trabalhar por mais de 5 minutos, o sino tocava uma vez. Um aviso. Se um dos homens se machucasse, o sino tocava 3 vezes, lento, como um réquiem prematuro. Os homens sentiam-se observados pela própria pedra, como se a mina, que era apenas um buraco inerte, tivesse de repente desenvolvido uma consciência auditiva, julgando sua produtividade, sua fé e sua sobrevivência. Não se trata apenas de um ruído. Trata-se da invasão da sua mente. Você já se sentiu tão exausto que começou a duvidar da fronteira entre o que é real e o que é fabricado pela sua mente.
Imagine essa sensação multiplicada pela claustrofobia, pelo calor, pelo cheiro de dinamite gasta e pela certeza de que, se a mina decidir fechar, ninguém lá em cima ouvirá seu grito. Foi nesse ponto que Dr. Elias de Mendonça, o engenheiro-chefe da companhia de exploração, decidiu descer. Elias era um homem de ciência, formado na Bélgica, cético por princípio e pragmático por profissão. Ele via o sobrenatural como uma falha na explicação, um buraco que a ignorância preenchia. Ele estava determinado a encontrar a rachadura na rocha, a vibração do maquinário da superfície que estaria sendo amplificada pelas cavidades, o eco bizarro. Ele desceu com um grupo seleto, levando os melhores instrumentos da época, e aqui é onde o terror se aprofunda, porque o terror não respeita a ciência. Dr. Elias trouxe consigo um sismógrafo rudimentar, aparelhos de ausculta e quilômetros de cabo para tentar rastrear a fonte. Ele passou dias nas catacumbas velhas, ignorando os olhares tensos dos capatazes. A mina parecia zombar dele. Quando o Dr. Elias colocava o ouvido na rocha, o sino ficava em silêncio por horas. Mas no momento em que ele se afastava, frustrado, para anotar algo em seu bloco, o sino voltava uma badalada única, clara, ressoando de um ponto que seus instrumentos insistiam em classificar como silêncio absoluto. Os relatórios de Elias, que mais tarde caíram nas mãos erradas, ou talvez nas mãos certas, dependendo do seu ponto de vista, começam de forma técnica e terminam quase como poesia macabra. Ele registrava que a vibração sentida no corpo humano não correspondia a nenhuma frequência sísmica detectável. Ele descreveu uma ressonância não natural, algo que não se propagava pelo ar ou pela pedra de forma mecânica, mas sim de forma orgânica, como se a própria rocha estivesse pulsando. Você já pensou que o som pode ser uma forma de toque? Que uma frequência específica pode não apenas atingir seu ouvido, mas reorganizar a maneira como você pensa e sente? É isso que o sino estava fazendo. Ele estava reformulando a realidade dos mineiros. Eles começaram a ter visões periféricas. Não eram aparições de fantasmas ou vultos definidos, mas sim a sensação de que as sombras se moviam por conta própria. A chama da lâmpada, que deveria ser estável na falta de vento, parecia dançar e se esticar em direção à fonte do som. A rocha em si começou a mudar de cor em alguns pontos, um tom cinza-azul inquietante que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Para você que está me acompanhando neste silêncio da noite, se você sente essa pressão, se a ideia de que o chão sob seus pés não é sólido, mas vivo, te incomoda, talvez seja um sinal. Fique aqui até o fim. Assine este pacto silencioso de que você vai ouvir a verdade, por mais que ela doa. Não é apenas uma história. É o registro de como a sanidade pode ser roubada, badalada por badalada. O que se seguiu à frustração de Elias foi a introdução do pavor físico. O sino não estava mais apenas na mente, ele estava no corpo. Os homens começaram a sofrer de uma surdez seletiva. Eles ainda podiam ouvir o bater da picareta e os gritos, mas as vozes dos colegas, as ordens dos capatazes, pareciam distantes, abafadas, como se estivessem sendo ouvidas através de uma camada espessa de água. Mas o sino era cristalino. Eles começaram a chamá-lo de o sino mestre. Não porque fosse maior, mas porque ele era o regente. Ele orquestrava o medo. Um mineiro, chamado Joaquim, que trabalhava na escavação mais profunda do nível 5, voltou à superfície em estado de choque, mas não conseguia falar sobre o que viu. Ele apenas repetia, murmurando, que a água que pingava não parecia água, que ela tinha a densidade do mercúrio e o cheiro de incenso queimado. Ele dizia que o sino-mestre não tocava com um badalo, mas sim com o atrito de duas coisas vivas. A histeria cresceu.
Os capatazes começaram a usar chicotes, não para punir a preguiça, mas para obrigar os homens a descerem. Eles tinham medo de que, se a mina ficasse vazia por muito tempo, o sino subiria para buscá-los. Dr. Elias, em seu desespero científico, tentou uma solução final: isolamento acústico. Ele ordenou que as galerias que levavam às catacumbas fossem seladas com madeira, areia e, finalmente, cimento. O objetivo era simples: se eles não pudessem ouvir o sino, ele não existiria. Mas a mina, como já dissemos, era um ser vivo, e não se podia selar sua garganta. No dia em que o primeiro selo de cimento foi colocado, o sino-mestre tocou de forma diferente. Não uma badalada de aviso, nem 3 de réquiem. Ele tocou incessantemente. Uma sequência frenética, apressada, como se estivesse tentando avisar de um incêndio ou implorar por ajuda. Era o som do pânico. E o som era tão violento que o Dr. Elias relatou em seu diário que sentiu a estrutura de seu próprio ouvido vibrar. Não era mais apenas a vibração na rocha. A própria atmosfera do nível 3 parecia saturada de som. O cimento recém-colocado começou a rachar. Fendas finas, como veias de ar, apareceram na superfície. E por essas fendas, um pó fino e vermelho começou a escorrer, cheirando a ferro e algo que ninguém conseguia identificar, algo antigo e metálico. O sino não podia ser silenciado porque ele não dependia da acústica do ar. Ele dependia da matriz da terra. Ele estava tocando dentro da rocha. E o mais perturbador de tudo, Elias, o cético, começou a ouvir vozes em uníssono com o sino. Não eram palavras, eram sílabas, um ruído gutural, que ele, como linguista amador, tentou desesperadamente traduzir. Ele não conseguiu, mas ele registrou que a sensação era de que as sílabas estavam pedindo permissão. Permissão para algo que a razão dele se recusava a contemplar. Quando finalmente Dr. Elias emergiu, após uma semana inteira nos túneis inferiores, sua pele estava pálida e seus olhos fixavam um ponto aterrorizante que parecia não existir. Ele entregou seu último e final relatório ao coronel Mendonça, o administrador da mina. Aquele relatório não falava de defeitos geológicos, não falava de pressão ou de gases. Elias escreveu que o sino não era um objeto, era uma manifestação, e que a rocha na base da mina estava se comportando como carne, que ela estava se amolecendo e aquecendo, e que o som não estava vindo de dentro da mina, mas sim de baixo dela, e que o sino-mestre estava tocando para abrir caminho. Para abrir caminho para o quê? Os mineiros começaram a fugir em massa. A superstição superou a necessidade. Eles sabiam que aquele ritmo subterrâneo não era um chamado para a oração, mas sim um tambor de guerra, ou talvez o chamado de um juiz. O coronel Mendonça tentou esconder o relatório de Elias, mas a verdade emana como aquele pó vermelho. O medo se espalhou pelo vilarejo vizinho. As famílias dos mineiros começaram a ouvir, mesmo à distância, nas noites mais silenciosas, um eco fraco e grave, um sino. A essa altura, a história de Minas Gerais, 1910, não era mais sobre mineração. Era sobre o que acontece quando o inferno decide usar os instrumentos do céu. Era sobre a fronteira entre a geologia e a teologia se desfazendo sob a pressão de um ritmo incessante. Eles não sabiam o que fazer. Se parassem de cavar, temiam que a ausência de trabalho enfurecesse a coisa que tocava o sino. Se continuassem a cavar, temiam que chegassem diretamente até ela. A mina havia se tornado uma armadilha filosófica. Se você já sentiu alguma vez que uma verdade perturbadora está escondida logo abaixo da superfície do seu cotidiano, e você não pode parar de procurar por ela, comente aqui com uma palavra simples: eu ouvi. É importante saber quem mais está ouvindo este sino. E compartilhe esta história com alguém que você sabe que odeia ficar sozinho no escuro,
porque algumas histórias não devem ser ouvidas em isolamento. O sino estava ficando mais alto. O coronel Mendonça, desesperado, já não pensava em lucros. Ele pensava em sobrevivência. Ele pensava no que o sino estava pedindo e o que o sino estava prestes a tomar. Elias, antes de ser retirado em delírio, deixou uma última anotação. O som é a linguagem da pedra, e a pedra está reclamando. Ela quer ser livre. O que quer que estivesse tocando debaixo da terra não queria apenas ser ouvido, queria ser encontrado. E se você escutar com atenção agora, neste exato momento, enquanto a noite se aprofunda e o silêncio volta, você pode sentir essa vibração. Uma badalada lenta, vinda não de fora, mas de dentro da sua cabeça. É só a primeira. E o pior é saber que não haverá alívio. Só mais silêncio antes da próxima. Olhe bem para as sombras ao seu redor, antes que elas olhem para você. O sino mestre está pronto para o toque final. Você está sozinho, não está? Não pisque. Você já acordou com a certeza de que o silêncio quebrou de uma forma que só você notou. Não um barulho, mas a quebra da expectativa do silêncio, deixando um vazio pulsante onde deveria haver paz. É assim que os sobreviventes daquele poço em Minas Gerais, no ano de 1910, descreveram a sensação. Não era o medo da morte súbita, mas o medo de que a morte não viesse, deixando-os presos na frequência daquele sino. Naquela terceira e última descida, o ar não era apenas pesado, ele era denso, quase líquido, grudando-se na pele como um sudorese fria. As lamparinas, antes um alívio, pareciam apenas projetar sombras mais longas e traiçoeiras. Não havia mais a camaradagem barulhenta dos mineiros. Apenas a respiração trabalhada, o som dos nossos próprios corações batendo descompassados e permeando tudo, o sino. O sino não estava mais distante, ele estava aqui, vibrando não no ar, mas na rocha que sustentava o teto da galeria. Você podia sentir a vibração subindo pela sola das botas, ressoando nos ossos do crânio. Era um toque incessante, agora rápido, quase frenético, como se a cerimônia estivesse chegando ao seu ponto final e quem a conduzisse estivesse com pressa. João Grande ia na frente. Ele não era mais um homem, era uma casca. Seus olhos, que antes brilhavam com a teimosia dos exploradores, estavam fundos, vazios, refletindo apenas a luz bruxuleante da lâmpada, mas sem vida própria. Ele parecia ter encolhido sob o peso daquela descida. Era como se a terra já tivesse começado a absorvê-lo, a torná-lo parte de seu mineral frio. Ele parou abruptamente. O túnel se abria em uma pequena câmara, não maior que um quarto apertado, um lugar que havia sido abandonado anos antes por ser geologicamente instável. Ninguém deveria ter ido tão fundo. Era a boca da escuridão mais absoluta. E ali, o som do sino era ensurdecedor, mas paradoxalmente parecia não ter fonte física. Olhe bem para a tela agora e não desvie o olhar. Se você sente que está sozinho, preste atenção. Você precisa ouvir essa verdade até o fim, como um pacto silencioso. Se você puder, assine este pacto agora mesmo, pois o que está por vir é a revelação de que algumas portas jamais deveriam ter sido abertas. Os mineiros que acompanhavam João Grande, os últimos remanescentes da curiosidade e da necessidade financeira, olhavam para o teto, para o chão. Procuravam a ferramenta caída, a pedra solta, o eco engenhoso que justificasse o mistério. Mas não havia nada. Havia apenas uma veia de quartzo leitoso e denso, quase metálico, que atravessava a rocha matriz da câmara. E era daquele quartzo que a vibração emergia. João Grande levantou a mão pedindo silêncio, embora o sino já dominasse qualquer som. Ele começou a falar, mas sua voz era um murmúrio rouco, quase engolido pela frequência do toque. Ele não nos disse o que era o sino, mas o que ele fazia. Ele disse que o sino não era para chamar a atenção de Deus, nem dos homens.
Era para chamar a atenção da própria terra. Ele contou que os mineiros mais antigos sabiam que, quanto mais fundo se cavava, menos minério se encontrava e mais escuridão se acumulava. A mina, ele disse, não se importava com o ouro. Ela se importava com o tempo. O sino, segundo a lenda que ele agora nos vomitava em palavras apressadas, marcava os ciclos de sacrifício. Não era o toque de um objeto, mas o som da pressão geológica, amplificada e ritmada por aquela veia específica de mineral. Era o pulso da terra quando ela estava prestes a exigir seu tributo, um sinal sonoro para que a entidade subterrânea, que não tem nome nem forma, soubesse que a hora estava próxima. Os sinos começaram a tocar, ele explicou, quando o primeiro mineiro tentou roubar o tempo da mina. E o sino pararia quando a mina estivesse satisfeita. Eu ouvi o sino a vida toda, ele confessou, os olhos fixos na parede de quartzo vibrante. Desde criança, quando entrei no poço, eu achei que era o futuro, mas era o passado voltando para buscar o que lhe deviam. O horror não era o sino, o horror era o tempo. A veia de quartzo começou a brilhar, não com a luz quente de um ferro incandescente, mas com um brilho frio, espectral, de lua cheia refletida na neve. Era como se a própria rocha estivesse se tornando transparente. E o som do sino não era mais uniforme. Ele se transformou, distorceu-se, deixou de soar como um sino de igreja e passou a soar como algo orgânico, acelerado, caótico, como o ruído desesperado de um coração preso em uma gaiola de ferro, batendo até se despedaçar. Naquele momento, todos nós percebemos a verdade insuportável sobre João Grande. Ele não era apenas um ouvinte, ele era o alvo, o catalisador. Ele era a última peça do ciclo. O sino estava tocando por ele. A frequência aumentou de uma forma que machucava os ouvidos internos, fazendo o estômago revirar e o corpo tremer. Não era mais audição. Era sentir o som na carne, no cérebro. As lamparinas piscaram, lutando contra o que parecia ser uma súbita e sobrenatural drenagem de oxigênio. João Grande sorriu, um sorriso de alívio macabro. "O ciclo está completo", ele sussurrou. E então, ele fez algo impensável. Ele estendeu a mão e tocou a veia de quartzo que vibrava. No instante em que sua pele tocou o mineral frio e pulsante, a câmara inteira reagiu. Não foi um colapso gradual, foi uma implosão controlada e cirúrgica, como se a terra tivesse fechado uma ferida aberta. A rocha ao redor de João Grande pareceu derreter por um momento, absorvendo sua forma. Ouvimos um último toque, não do sino, mas de algo que se estilhaçava. Não havia grito de João Grande, apenas o som seco de sua presença sendo apagada. Então, o silêncio. Um silêncio que pesava toneladas. Um silêncio tão completo e opressivo que parecia que a mina tinha prendido a respiração. Os mineiros restantes foram jogados para trás pela onda de choque do desmoronamento principal. O túnel que levava à câmara se fechou completamente, selado por uma muralha de rocha fresca e compactada, como se aquela parte da mina jamais tivesse existido. O terror não nos fez fugir. Ele nos paralisou. Ficamos ali, no escuro espesso, com as lamparinas quase sem óleo, incapazes de acreditar que o sino não apenas parou, mas que ele levou João Grande com ele. O retorno à superfície não foi uma fuga, foi uma subida lenta para um mundo que agora parecia falso. Os poucos que saíram vivos, 3 homens esgotados e mudos, não foram resgatados. Eles simplesmente rastejaram para fora do buraco, cobertos de poeira e tempo. Eles contaram a história, mas ninguém na superfície acreditou na totalidade. Eles disseram que houve um desmoronamento, que o gás metano explodiu, que a mina era velha demais. Eles selaram a entrada daquele poço com concreto e medo. Minas Gerais absorveu o evento como mais uma tragédia,
Mas a verdade é que os 3 sobreviventes voltaram com algo a mais. O sino parou de tocar debaixo da terra, sim, mas ele continuou a tocar neles. Um dos homens, um jovem chamado Sebastião, começou a se queixar de uma dor de cabeça constante. Não uma dor normal, mas uma vibração interna, uma frequência baixa que ele sentia nos ossos. Ele dizia que, se colocasse o ouvido no travesseiro à noite, podia ouvir o ritmo do sino recomeçando, suave, mas inegável, preparando-se para o próximo ciclo. Sebastião nunca mais voltou para uma mina. Ele se tornou um recluso, evitando multidões e barulhos altos. Ele nos disse uma vez, em um momento de clareza aterrorizante, que a mina não tinha encontrado ouro, mas tinha encontrado um novo sino. Ele, a veia de quartzo, usou João Grande para se saciar. E agora a vibração estava presa na sua própria estrutura óssea, esperando o momento de amplificar novamente. O medo não é que o sino toque novamente na mina. O medo é que o sino toque em você. Pense bem sobre os ruídos estranhos que você ignora na sua casa à noite. Aquela batida na parede que não faz sentido, o estalo no assoalho quando não há ninguém por perto. Será que não é apenas o vento ou a madeira trabalhando? Ou será que é a sua estrutura, o seu próprio tempo, reagindo a uma frequência que foi liberada e que agora busca um novo hospedeiro? Os sinos de 1910 selaram o destino daqueles mineiros, transformando-os em ecos, em ressonadores involuntários de uma entidade que se alimenta de silêncio forçado. Sebastião morreu jovem, enlouquecido pelo ritmo que só ele ouvia. Os outros 2 se perderam na história, mas carregando o mesmo fardo. Eles se tornaram a prova de que o subterrâneo não era um lugar vazio. Era um ouvido esperando a hora certa de bater. Se você chegou até aqui, se ouviu essa história até o fim e sentiu o ar frio da dúvida invadir seu pesô, você já está conectado. Você já se tornou um ouvinte. Se você já sentiu um frio inexplicável nas costas, ao ouvir um som repetitivo e sem origem aparente, ou se essa história fez você se perguntar sobre o que realmente acontece debaixo dos seus pés, deixe um sinal. Comente apenas uma palavra, eu ouvi, para que você não carregue essa certeza sozinho. E talvez, apenas talvez, envie esta história para alguém que você sabe que a assistirá à noite em um quarto silencioso. Porque é no isolamento que a frequência é mais forte. O sino não parou para sempre, ele apenas mudou de lugar. Ele está agora na sua memória. E o que é o sino, afinal? Se não a marcação de um tempo que está acabando, olhe à sua volta. Seus ouvidos estão zumbindo? Não se mova. A terra é paciente. Ela só espera que você esteja em silêncio.